Há mais de 5 décadas, a paz no Oriente Médio tem sido o santo graal de diplomatas, primeiros ministros e presidentes. Os novos rostos que surgem no cenário mundial acreditam ser capazes de resolver o conflito árabe-israelense. No entanto, todos fracassam por completo, como seus predecessores. O fato é que poucos ocidentais conseguem entender as complexidades dessa região e de seu povo. Porém, eu consigo, em razão de uma perspectiva totalmente singular. Sou fruto dessa região e desse conflito. Sou filho do Islã e de um homem acusado de terrorismo, mas também sou um seguidor de Jesus. Antes de completar 21 anos, vi coisas que ninguém deveria ver: pobreza abjeta, abuso de poder, tortura e morte. Testemunhei dos bastidores as negociações de líderes supremos do Oriente Médio, que são manchete nos jornais de todo o mundo. Desfrutei da confiança dos mais altos escalões do Hamas e participei da primeira intifada. Fui preso e fiquei encarcerado nas entranhas da mais temida prisão de Israel. E, como você ficará sabendo, fiz escolhas que me tornaram um traidor aos olhos do povo que amo. Essa jornada improvável me fez passar por lugares obscuros e me deu acesso a segredos extraordinários. Nos áudios deste audiolivro, finalmente revelo alguns desses antigos segredos, expondo fatos e processos que até agora eram do conhecimento de poucas pessoas misteriosas. A revelação dessas verdades provavelmente propagará ondas de choque em certas regiões do Oriente Médio, mas espero que também traga conforto às famílias de muitas vítimas desse conflito interminável e as ajude a pôr um ponto final em seu sofrimento. Ao conviver com cidadãos americanos hoje, vejo que muitos deles têm inúmeras perguntas sobre o conflito árabe-israelense, mas poucas respostas e informações pertinentes. Ouço perguntas como: por que as pessoas não conseguem conviver umas com as outras no Oriente Médio? Quem tem razão, israelenses ou palestinos? A quem a terra realmente pertence? Por que os palestinos simplesmente não se mudam para outros países árabes? Por que Israel não devolve a terra e as propriedades que conquistou na Guerra dos 6 Dias em 1967? Por que tantos palestinos ainda vivem em campos de refugiados? Por que eles não têm seu próprio Estado? Por que os palestinos odeiam tanto Israel? Como Israel consegue se proteger de terroristas suicidas e bombardeios frequentes? Todas essas perguntas são válidas, porém nenhuma delas toca na verdadeira questão, na origem do problema. O atual conflito remonta à animosidade entre Sara e Agar, descrita no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No entanto, para entender a realidade política e cultural do Oriente Médio, não precisamos ir muito além das consequências da Primeira Guerra Mundial. Quando o combate terminou, os territórios palestinos, lar do povo palestino havia séculos, ficaram sob o mandato da Grã-Bretanha, e o governo britânico apresentou um plano inesperado para a região na Declaração de Balfour em 1917. O governo de Sua Majestade encara de maneira favorável o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Estimulados pelo governo britânico, centenas de milhares de imigrantes judeus, a maioria do leste europeu, chegaram aos territórios palestinos. Os conflitos entre árabes e judeus eram inevitáveis. Israel se tornou um Estado em 1948. Os territórios palestinos, porém, continuaram a ser apenas territórios não soberanos.
Sem uma constituição para manter uma aparência de ordem, a lei religiosa se tornou a autoridade suprema. Quando todos estão livres para interpretar e fazer cumprir a lei da maneira que acham justa, o caos se instala. Para o mundo exterior, o conflito no Oriente Médio é simplesmente um cabo de guerra por causa de uma pequena faixa de terra. No entanto, o verdadeiro problema é que até agora ninguém entendeu o verdadeiro problema. Por isso, desde Camp David até Oslo, os principais envolvidos nas negociações insistem em enfaixar pernas e braços de um paciente que sofre do coração. Por favor, entenda que não escrevi esta obra porque me considero mais esperto ou inteligente do que os grandes pensadores da nossa época. Não sou nada disso. Eu acredito, porém, que Deus me ofereceu uma perspectiva singular ao me colocar em vários lados de um conflito aparentemente insolúvel. Minha vida tem sido fragmentada como aquele pequeno pedaço de terra no Mediterrâneo que alguns chamam de Israel e outros de Palestina ou de territórios ocupados. Meu propósito nos áudios a seguir é esclarecer acontecimentos fundamentais, revelar alguns segredos e, se tudo der certo, plantar em você a semente da esperança de que o impossível pode ser realizado. Capítulo 1 Capturado 1996. Ao volante de meu pequeno Subaru branco, dobrei a esquina de uma das ruas estreitas que desembocam na estrada principal que sai da cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Pisando de leve no freio, me aproximei lentamente de um dos inúmeros postos de controle espalhados pelas estradas que levam a Jerusalém e saem de lá. "Desligue o motor! Pare o carro!" Alguém gritou em um árabe precário. Sem avisar, 6 soldados israelenses pularam dos arbustos e bloquearam meu carro, cada um deles empunhando uma metralhadora, todas apontadas para a minha cabeça. Senti o pânico subir por minha garganta. Parei o carro e joguei as chaves pela janela aberta. "Sai daí! Sai!" Sem perder tempo, um dos homens abriu a porta com um tranco e me jogou no chão poeirento. Mal tive tempo de cobrir a cabeça antes que a surra começasse. Embora eu tentasse proteger o rosto, os pesados coturnos dos soldados logo encontraram outros alvos: costelas, rins, costas, pescoço, cabeça. 2 dos homens me puseram de pé e me arrastaram até o posto de controle, onde fui forçado a me ajoelhar atrás de uma barricada de cimento. Minhas mãos foram amarradas às costas com um lacre plástico apertado demais. Alguém me vendou e me jogou no chão da parte de trás de um jipe. Senti o medo se misturar à raiva enquanto eu me perguntava aonde eles estavam me levando e quanto tempo eu ficaria lá. Eu tinha pouco mais de 18 anos e faria minhas provas finais do ensino médio dali a poucas semanas. O que iria acontecer comigo? Depois de um trajeto razoavelmente curto, o jipe parou. Um soldado me puxou para fora do veículo e removeu a venda. Apertando os olhos por causa do sol forte, percebi que estávamos na base militar de Ofer, centro de defesa do exército israelense e uma das maiores e mais seguras instalações militares da Cisjordânia. No caminho para o edifício principal, passamos por vários tanques cobertos por lonas. Aqueles monstruosos veículos pareciam rochas imensas, desproporcionais, e sempre me intrigavam todas as vezes que eu os via do outro lado dos portões. Já dentro do edifício, um médico se aproximou de nós e me deu uma olhada rápida, aparentemente para se certificar de que eu estava apto
a suportar o interrogatório. Devo ter passado no exame, pois minutos mais tarde, as algemas e a venda foram recolocadas e fui novamente empurrado para dentro do jipe. Enquanto eu me contorcia na pequena área geralmente reservada aos pés, um soldado parrudo pôs seu coturno bem em cima do meu quadril e pressionou a boca do seu fuzil M16 contra o meu peito. O cheiro forte de combustível queimado tomava conta do chão do veículo, fechando a minha garganta. A cada vez que eu tentava me acomodar no espaço apertado, o soldado afundava ainda mais o cano da arma no meu peito. De repente, uma dor lancinante atravessou meu corpo e fez com que os dedos dos meus pés se encolhessem. Era como se um foguete estivesse explodindo dentro do meu crânio,